para aqueles que gostam de geopolítica, vamos fazer um pequeno bloco da cozinha. Mesmo da cozinha, como as pessoas, amigos falam da política na cozinha, porque eu não sou profissional nisso, apenas pessoa que se interessa, apenas pessoa que passou por muita coisa lá. E da Ucrânia eu falo, não sou daquelas informações que tem na televisão, assim, nas mídias, mas também das muitas pessoas que eu conheço, muitas pessoas que falam comigo, muitas pessoas que às vezes me pedem contar suas histórias para o mundo saber. Eu falo, início de maio, o que está acontecendo na Ucrânia? País que está em guerra desde 2014, quando a Rússia atacou. Atacou porque a propaganda não funcionou. Propaganda que a Rússia começou em 2012 para russificar a Ucrânia. Isso não funcionou. As pessoas não acreditaram que são os russos, que as pessoas da Ucrânia não começaram a pensar que são os russos. Por isso, em 2014, a Rússia atacou leste e sul da Ucrânia, chantageando, também não funcionou. E então, 24 de fevereiro de 2022, a Rússia atacou todo o território da Ucrânia. E dessa guerra estão sofrendo não só a Ucrânia, mas também Polônia, Romênia, Moldávia, que os mísseis russos atingiram uns vezes aqueles países e até pessoas morreram, que é especialmente triste. E o mundo, por isso, colocou sanções contra a Rússia, porque a Rússia queria apanhar aqueles países como Ucrânia e vizinhos, Geórgia, como seu território, e voltar a controlar toda a Europa Central. E o que está acontecendo agora, né? Dessa guerra, quando a Rússia atacou mais de um ano e meio atrás, a Rússia conseguiu ocupar grande território da Ucrânia. Mas nesse período, já o exército ucraniano se livrou muitas províncias dos russos, tiraram os russos para fora. Nessas províncias estão descobertas muitos crimes, muita violência contra os civis. Muita gente morreu lá, torturando especialmente os políticos pro-europeus, deputados locais, pessoas ativistas, famílias de alguém que é ativista, que negava se render à Rússia. A Rússia matou muita gente, também apenas de 400 casos de estupro de menores de idade estão confirmados, que é uma loucura como pode acontecer. E aqueles territórios já estão livres, aquelas cidades estão livres, já, mas com muitas feridas. E o exército ucraniano conseguiu se livrar a maioria dos territórios ocupados. Naqueles que ainda estão sob ocupação, há muita violência, muita chantagem. É o mesmo ocupados, é o mesmo regime que colocou. Existem campos de concentração onde a Rússia deixando as pessoas viver lá ou deportar para aquela Sibéria, para aquelas... É horrível, as pessoas nascidas lá, consideradas como estrangeiras, porque negam a aceitar a cidadania russa. Últimos meses isso piorou muito, porque a Rússia está tentando cada vez mais forçar as pessoas a aceitar a cidadania russa, e é horrível. Na verdade é uma guerra bem sangrenta, é uma guerra bem... Além disso, não é só de arma, mas também de propaganda. Durante esse período, a Rússia está a bombardear muitas cidades ucranianas, e tem prova disso. Milhares de pessoas da Ucrânia estão postando vídeos a documentar o que a Rússia fez. De seu lado, a Rússia falou que a Ucrânia bombardeava Donbass durante 9 anos. Mas não tem vídeos nem fotos comprovando isso, não tem provas.
tem apenas propaganda russa, tem apenas aquelas montagens que a Rússia fez, e o mundo mesmo assim ficando calado com isso, deixando isso acontecer, esse crime, na verdade, é ato de genocídio, não só contra a Ucrânia, contra mais de 40 milhões de pessoas, mas também com outros países vizinhos da Ucrânia e quem trabalha com a Ucrânia, parceiros, o mundo inteiro. E o pior é que a Ucrânia não vai ser a última se não acabar com a Rússia. Agora, territórios desocupados, ainda mais ou menos paz, né? Mas com muitas feridas, mesmo muita coisa destruída, muitos prédios. Além de morada das pessoas, tem muito. O mais triste para mim é zoológicos. Isso para mim é o mais doloroso. Os animais não podem se proteger, né? 2 zoológicos destruídos. O que dizer? Além disso, tem muitos espiões na Ucrânia. Além disso, tem muita gente na Ucrânia que é cega, que não entende o que isso está acontecendo. Acredita pessoas que estão mentindo, os políticos que estão falando que estão defendendo a Ucrânia, né? O presidente atual, Zelensky, é um palhaço, é um político fraco, um político que no início queria se render à Rússia. Eu não acredito nele. Agora na Ucrânia, mais vítimas, dezenas de casas atingidas pelos mísseis russos, dezenas de vítimas, né, lá. Eu acho que 11 ou 12 casas privadas atingidas nessa semana. Além disso, foi atingido um prédio de apartamentos. Lá morreram 23 ou 25 pessoas, não sei, confirmados. Muita gente ferida, né? Mais de 30 pessoas. E a Rússia fazendo genocídio e ameaçando o resto do mundo, especialmente países mais desenvolvidos como a Inglaterra. E o que deu a Inglaterra para o mundo? Civilização e muita coisa boa. E a Rússia? Guerras, armas e ditaduras, apoiando políticos corruptos na Angola, no Brasil. Rússia, no seu tempo, criou a Coreia do Norte, né? 80 anos atrás, não, 70 e tal anos atrás. Por isso, eu acho que cada pessoa da boa consciência fica do lado do Oeste, né? Ocidente que é luz de civilização, nem mais nem menos, né? No meu caso, eu já estou fora da Ucrânia depois de última vez 1 ano e meio. Eu tenho muito medo da minha vida, né? Porque eu perdi muita coisa material na Ucrânia, né? Quando saí da Ucrânia e depois quando a Rússia atacou todo o território da Ucrânia, eu e minha mãe morávamos em Cabo Verde. Aqui, de um lado, os nossos amigos, muita gente que nos trata bem. De outro lado, há muita gente, mesmo assim, sabendo de guerra, muita gente interessada, né? Já foi enganada várias vezes. E o governo ainda também não me deu apoio, não me deu... Eu trabalho muito duro para sustentar minha mãe, que perdeu pensão. Nós sobrevivemos, né? Minha meta que eu tenho que ganhar ajuda do governo de Cabo Verde, né? Porque eu não sei como viver, né? E não é justo que por causa da Rússia eu perdi tudo. Eu organizei muito bem minha vida. Mesmo de fugir, ainda estava bem para sustentar, mas a Rússia destruiu tudo, né? A Rússia destruiu tudo. Um terreno que eu tenho na Ucrânia, que eu fiquei, que era meu seguro,
recebendo dinheiro, mesmo sem poder trabalhar, dava para viver alguns meses. Rússia atingiu não só muita terra, muitos campos atingidos pelos mísseis da Rússia, e a agricultura está parada, por isso eu não recebendo aluguel, e no mesmo assim o mundo ficou muito caro por causa dessa guerra. Por isso eu acho que nós merecemos apoio do governo de Cabo Verde, tirar casas dos milionários russos que estão aqui, como na França, como na Itália, na Inglaterra, até na Austrália, eles estão fazendo, e ajudar para as pessoas refugiadas da Ucrânia. Culpa da Rússia? Os russos têm que pagar. Eu acho que o governo de Cabo Verde deve fazer mesmo. Ajudar para nós, para mim e minha mãe como refugiadas, e são muitas casas que aqui os russos têm, vender e outro dinheiro ajudar para as outras pessoas, para os cabo-verdianos que ficaram mais pobres por causa dessa crise causada pela guerra da Rússia, que a Rússia começou. Eu acho que seria justo. Isso está acontecendo. Para mim, é muita dor que está acontecendo na Ucrânia. Eu morava na Ucrânia, minha mãe é de lá, eu era de lá porque eu morava muito tempo, eu construí minha vida lá. Eu não sou imigrante, nem sou viajante. Eu tinha minha casa, meu negócio, minha vida. E a Rússia me fez fugir de lá, perdendo muita coisa física, material, financeira, e perdendo também muita coisa emocional, porque eu passava por muito medo por causa da Rússia. Eu quase perdi minha vida. Eu fui atacada pelas pessoas de origem russa. E a Rússia tem que pagar. Eu não vou ficar calada. Eu não vou ficar... Muita gente fala, Joana, você tem que trabalhar mais. Porra, eu estava vivendo 1 ano esperando que um míssil vai destruir minha casa. Eu estou toda destruída, eu não tenho saúde para isso. Eu já trabalhando muito, tenho meu dinheiro que falta porque temos problemas de saúde causados pela guerra e pelas traumas físicas e psicológicas que a Rússia nos colocou. Eu sou vítima dessa guerra. A Rússia tem que pagar, porque a Rússia começou tudo isso. E não em 2022, mas em 2012, quando começou a sua propaganda, em 2014, quando atacou a península da Crimeia e a região de Donbass. Quando o mundo vai entender que é ladrão, que pode acabar com todo mundo? Quando? Se a Rússia vai desaparecer, vocês vão perder nada. Mas se Estados Unidos desaparecer, se a Rússia vai destruir, nós vamos perder tudo. Porque a Rússia só sabe criar miséria, guerra, arma e ditaduras. Eu peço todo mundo compartilhar esse vídeo. A minha história pessoal como refugiada da Ucrânia. E para deixar todo mundo saber o que é a Rússia. Obrigada. Eu peço mais uma vez compartilhar esse meu vídeo. Obrigada. Sejam todos abençoados e pensam nisso. Para não deixar acontecer apocalipse nesse planeta. Até mais.